Quantos estiveram aqui há 2 quartas-feiras? Quantos estiveram aqui na última quarta-feira? Quantos não estiveram em nenhuma das 2 quartas-feiras? Alguns irmãos, vários irmãos na verdade. Bom, nós estamos num culto de oração e de estudo bíblico, e por 2 semanas, 3 hoje, nós temos estudado a Bíblia de uma maneira um pouco diferente. Nós temos estudado a Bíblia com perguntas, com leitura de vários textos bíblicos e com a participação de toda a igreja. E se você costuma frequentar a escola bíblica, que acontece geralmente aos domingos, você está em casa. Você vai se sentir bastante familiarizado com o que nós temos feito aqui por 2 semanas já, de modo que você vai ter liberdade de comentar, de perguntar, de ler textos bíblicos, porque o nosso objetivo hoje é olhar para a Bíblia e ver o que Deus nos fala por meio da sua palavra inspirada. Nós terminamos hoje, se Deus quiser, uma minissérie de estudos, uma minissérie que durou apenas 3 semanas, intitulada Evidências da Fé Verdadeira. Evidências da Fé Verdadeira. E o que nos motivou a pensar a respeito das evidências de uma fé verdadeira foi o texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 7, versículos 20 e 21, onde Jesus diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós operamos milagres. Mas eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Um dos textos, se não o texto mais assustador da Bíblia. Pessoas que se envolviam com a igreja, que pensavam estar praticando a vontade de Deus, que julgavam que pelo seu comportamento haviam nascido de novo, haviam de fato crido em Jesus, para no fim das suas vidas, no grande e temível dia, ouvirem do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não quero ser uma dessas pessoas, que depois de servir numa igreja, servir inclusive como pastor, chegar no fim da minha vida e ouvir do Senhor Jesus, aparta-te de mim porque eu não te conheço. E sem dúvida alguma, você também não quer ser uma dessas pessoas, que recebe essa notícia surpreendente, no momento que já é tarde demais e nada pode ser feito. E a partir disso, a partir desses versículos, nós começamos a pensar em algumas evidências que muitas pessoas dentro da igreja apresentam, mas que não são o bastante para servir de comprovação que aquela pessoa nasceu de novo. Alguns comportamentos, algumas características que pessoas dentro da igreja apresentam, que não são o bastante para confirmar que ela nasceu de novo. Até porque algumas pessoas fora da igreja e claramente que não querem saber de Jesus Cristo, também podem apresentar. E nós vimos há 2 semanas, muito brevemente, que uma moralidade visível, uma pessoa que busca viver corretamente, não pode se basear na sua moralidade para dizer, olha, eu verdadeiramente creio em Jesus. Uma pessoa que conhece as coisas de Deus, que conhece a Bíblia, que conhece as diversas histórias da Bíblia, que conhece vários versículos, vários salmos, não pode se basear nisso e depositar no seu conhecimento da Bíblia a segurança de que verdadeiramente conhece a Jesus. Uma pessoa que se envolve bastante na igreja, está nos diversos ministérios, está na igreja de segunda a segunda, ou de domingo a domingo. Isso não é evidência o bastante para sustentar que aquela pessoa de fato nasceu de novo. E inclusive é este o caso das pessoas que falaram para Jesus, olha, no teu nome nós trabalhamos em vários ministérios, nós profetizamos, nós curamos, nós operamos milagres, nós expulsamos demônios, e ainda assim não eram conhecidos por Cristo.
nós vimos ainda que a pessoa se reconhecer como pecadora, saber que ela tem pecados, não é o bastante para garantir que ela de fato nasceu de novo, que ela de fato conhece a Deus. Provavelmente, se nós sairmos daqui e perguntarmos para todas as pessoas que nós encontrarmos na rua o seguinte: você se considera uma pessoa pecadora? Provavelmente todo mundo vai falar: bom, quem não é pecador? É claro que eu sou pecador. Mas alguém se reconhecer como tendo pecados não quer dizer que aquela pessoa crê em Cristo, não quer dizer que ela foi regenerada e foi salva por Cristo. E nós encerramos vendo que não é porque uma pessoa recebe inicialmente a palavra com alegria, não é porque num primeiro momento ela se empolga com as coisas de Deus, com a igreja, com a célula, com os cultos de oração, com as vigílias, não é porque há uma empolgação inicial que isso comprova, isso deve servir de comprovação para ela mesma, que ela está no novo relacionamento com Deus. Todas essas coisas fazem parte daqueles que nasceram de novo. Mas mesmo pessoas que não foram regeneradas, podem apresentar todas essas características. Essas características não são o suficiente para confirmar para a própria pessoa que ela nasceu de novo. Quais são as características, então, de uma pessoa que de fato crê em Cristo? Quais são as evidências que uma pessoa que verdadeiramente crê em Cristo apresenta? Nós começamos a falar disso na semana passada e nós concluiremos hoje. Para auxiliar no nosso estudo, nós distribuímos uma ficha que você vai preenchendo junto comigo, para fixar bem fundo na sua mente, para você poder reler na sua casa, para você reler daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, para você manter como um checklist da sua própria vida. Nós temos algumas fichas dessa ainda. Quem não recebeu uma ficha? Vários irmãos não têm essa ficha. Você pode ir preenchendo junto comigo, para que de fato o nosso estudo seja mais aprofundado, nós tenhamos um tempo de maior qualidade aqui. Hoje nós tratamos a respeito das evidências que de fato comprovam que uma fé é verdadeira. Características que as pessoas, e somente as pessoas que creem em Jesus, que nasceram de novo, podem exibir. Evidências que provam que uma fé é verdadeira. Número 1, como nós vimos, anseio ou amor por Deus. Anseio ou amor por Deus, apenas a pessoa salva de verdade, que crê em Cristo verdadeiramente, ama a Deus. Com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, apenas a pessoa que crê em Cristo de verdade, ama a Deus. Apenas a pessoa que crê em Cristo verdadeiramente, se arrepende do seu pecado, e luta contra ele, e se esforça ao máximo para vencê-lo, e busca ajuda em Deus para vencer o seu pecado, e entende o que Paulo disse lá em Romanos, o capítulo 7. Eu não entendo o que eu consigo, o que eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo praticar, mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Apenas uma pessoa que verdadeiramente crê em Cristo se arrepende do seu pecado. Em terceiro lugar, nós vimos que apenas uma pessoa regenerada por Deus apresenta e tem condições de apresentar uma humildade genuína e verdadeira, porque ela entende o seu lugar em relação a Deus. Ela percebe que não importa o quão boa ela seja, ela não é nada, ela é pó, e para o pó ela vai voltar no fim das contas. Em quarto lugar, apenas a pessoa que crê em Cristo verdadeiramente apresenta uma devoção à glória de Deus.
vive com alegria para a glória de Deus e consegue dizer: tudo o que eu faço, eu quero que seja para a glória de Deus. Eu não quero glória para mim mesmo, eu quero que seja para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Em quinto e último lugar, da semana passada, nós vimos que apenas uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, investe numa vida de oração. Mas não aquele tipo de oração que só despeja um monte de pedidos em cima de Deus. Não, a oração que de fato representa um relacionamento com Deus. Apenas a pessoa lavada pelo sangue de Cristo busca um relacionamento com Deus por meio de uma vida de oração. Há muitas pessoas que vêm à igreja e trazem muitos pedidos de oração. Mas elas não estão interessadas em Deus, elas estão interessadas em ter o pedido delas realizado. É uma coisa muito diferente. Apenas as pessoas que creem em Cristo verdadeiramente buscam um relacionamento com Deus por meio de uma vida de oração. Isso é o que nós vimos até semana passada. Se você veio, você pôde relembrar. Se você não veio, você foi atualizado e atualizada. Nós seguimos adiante. Sexto lugar, sexta característica. Eu vou pedir para algumas pessoas me ajudarem lendo os textos de 1 João 2, de 9 a 11, 1 João 3, o versículo 14, e 1 João 4, dos versículos 7 a 12. Quem puder ler, levante a mão por gentileza para a gente levar o microfone. 1 João 2, de 9 a 11, 3, o versículo 14, e 4, de 7 a 12. Pode ler todos os versículos, porque estão todos em 1 João. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Capítulo 3, o versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Capítulo 4, de 7 a 12. 4, de 7 a 12, eu leio então. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. E nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O que é que o verdadeiro cristão tem como característica? Como? Amar o seu próximo, amar o seu irmão. É muito claro, todos esses textos falam com bastante clareza. Capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que a gente tem certeza de que já passou da morte para a vida? Que já nos tornamos filhos de Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Essa é a evidência. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Pergunto, o amor ao próximo é opcional? Para o verdadeiro cristão, é opcional? Não é opcional. O verdadeiro amor é uma evidência da sua condição perante Deus. Agora uma pergunta mais profunda. O que significa amar outra pessoa? É ter vontade de estar o dia todo com ela? Como?
suportar, cuidar. O que é amar o próximo? É a gente sempre mandar um cartão de Natal e um presente no aniversário. O que é amar? Porque eu e você, se somos cristãos verdadeiros, não temos outra opção a não ser amar o irmão, amar o nosso próximo. Como é que a gente faz isso? 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 18, esclarecem para a gente. E se a gente seguir esse caminho, a gente está no caminho certo. Como nós vamos ver nesse texto, amar não significa querer estar perto da pessoa o tempo todo. E eu sei, você sabe, que tem gente que é muito difícil de a gente querer estar perto. Às vezes até por pouco tempo. Mas graças a Deus, amar não tem a ver com querer estar perto. Amar não tem a ver com achar a outra pessoa legal. Isso não tem nada a ver com amar. Amar é o seguinte, 1 João 3, versículos 16 a 18. Nisto nós conhecemos o amor. Nisto nós conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto nós conhecemos o amor. A gente costuma dizer bastante João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16 também é fundamental. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Não amemos de palavra e nem de boca, mas em ações e em verdade. Amar é a gente estender a mão para o próximo que precisa de ajuda. Nos vários aspectos. Claro que não é responsabilidade de ninguém salvar o mundo todo, resolver a pobreza mundial, mas é nossa responsabilidade trazer o reino de Deus para esse mundo, deixar essa terra um pouco mais parecida com o reino maravilhoso que nós aguardamos. Nisto nós conhecemos o amor, é característica de todo cristão. 7º lugar, bom, em 6º lugar, amor altruísta. É uma evidência, apenas o cristão verdadeiro ama dessa forma. 7º lugar, você está comigo até aqui? A gente está indo muito devagar? Não? Tá bom? 7º lugar, preciso de ajuda lendo 1 Coríntios 2, 12, Tiago 4, versículos 4 e 5, 1 João 2, 15 a 17. O último versículo nós não vamos ler. 1 Coríntios 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. Tiago 4, versículos 4 e 5. Então eu vou ler. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou vocês pensam ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? 1 João 2, versículos 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Do que é que esses versículos falam?
Não ameis o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Do que é que esses textos falam? Das coisas do mundo, do amor ao mundo ou da rejeição ao mundo. E não tem outro caminho. Quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na condição de inimigo de Deus. Não ameis o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, ele se faz inimigo de Deus. Pergunto, o que é o mundo? Todas as pessoas? É isso? Vamos tentar ler esse versículo substituindo o mundo por todas as pessoas. Não ameis todas as pessoas e nem o que nelas há. Se alguém ama todas as pessoas, o amor do Pai não está nela. É isso que o texto está dizendo? Mundo, o que poderia ser mundo? A natureza criada. O mundo é tão bonito, a natureza criada. Não ameis a natureza e nem o que nela há. Se alguém ama a natureza, o amor do Pai não está nela. É a natureza? Mundo é a natureza? O que é mundo? As coisas materiais, o pecado. Vamos testar pecado. Não ameis o pecado e nem o que nele há. Se alguém ama o pecado, o amor do Pai não está nele. Não ameis essa natureza, essa forma de pensamento decaída e corrompida. Uma expressão, forma de pensamento corrompida e decaída. Forma de pensamento corrompida e decaída. Não ameis essa forma de pensamento corrompida e decaída. Se alguém ama essa forma de pensamento corrompida e decaída, o amor do Pai não está nela. É isso? Encaixa? Mundo aqui é tudo isso que a gente vê que claramente vai contra a vontade de Deus. Que vem para nos levar de fato ao pecado, que vem para nos tirar do caminho do Senhor, as formas de pensamento que se opõem ao Senhor. Se alguém se envolve com isso, se alguém ama esse tipo de pensamento corrompido e decaído, o amor do Pai não está nele. Característica, então, de todo aquele que é nascido e crê de fato em Jesus Cristo, ele se separa do mundo. Não dá para coexistir o cristão no mundo e o cristão fiel a Deus. Ou é um, ou é outro. Claro, desse jeito. Quem quiser se fazer amigo do mundo, se coloca na condição de inimigo de Deus. E somente o verdadeiro cristão decide se separar do mundo, ainda que esteja vivendo nesse mundo, mas se separa do mundo e busca em primeiro lugar as coisas do alto. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Apenas o verdadeiro cristão se separa do mundo. Não que ele vá sair, viver nas montanhas isolado, mas ele luta contra esse sistema corrompido e decaído que entra na casa pela televisão, pelo Facebook, pelo Instagram, que ronda o ambiente de trabalho e universitário. Apenas o verdadeiro cristão busca essa separação do mundo. 8º lugar. Bom, tudo bem até aqui? Alguma pergunta, gente? Tudo em paz? Podemos prosseguir? Prosseguimos então. 8º lugar. 8º lugar. Preciso da ajuda de alguém lendo comigo. Lucas 8:15. João 15, de 1 a 6, eu vou ler. João 15, de 1 a 6. Outra pessoa abre, por gentileza, em Efésios 4, de 12 a 16.
E alguém lê, por gentileza, Mateus 7, esse não está ali, Mateus 7, de 15 a 20. Mateus 7, de 15 a 20. Quem achou Lucas 8, 15, pode ler, por gentileza. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Lê mais uma vez, por gentileza. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. João 15, de 1 a 6, eu leio. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. O que o verdadeiro cristão faz? Com base nesses dois textos, por enquanto. Como? Ele dá frutos. É isso que os textos estão falando? O verdadeiro cristão, aquele que permanece na videira, produz fruto. Quem não permanece na videira não dá fruto. E quem não dá fruto é cortado e é lançado no fogo. E eu e você não queremos o fogo. Mas aquele que permanece na videira, que verdadeiramente permanece na videira, esse dá muito fruto. É isso que o verdadeiro cristão faz. É isso que a pessoa que verdadeiramente crê em Deus, crê em Cristo, faz. Ela produz fruto. Alguém lê por gentileza Mateus 7, de 15 a 20. Mateus 7, de 15 a 20. O verdadeiro cristão produz fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. A gente conhece uma árvore pelo fruto. E a árvore que não produz frutos bons é cortada e é lançada no fogo. E, de novo, eu e você não queremos o fogo. Nós não queremos o fogo da condenação. O verdadeiro cristão produz bons frutos. Pergunta: que frutos? Que frutos o verdadeiro cristão produz? Se você quiser falar, pode falar bem alto. Que fruto? Como? O fruto do Espírito, um excelente começo. Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, todos os gomos do fruto do Espírito. Que fruto o verdadeiro cristão produz? Bom testemunho? Bom testemunho. Como? Discípulos que o verdadeiro cristão impacta outras vidas, que vão impactar outras vidas, e assim por diante.
o verdadeiro cristão produz bons frutos. Alguns frutos não podem deixar de existir na vida do cristão. Por exemplo, o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Todo cristão que é selado pelo Espírito Santo produz o fruto e quer produzir cada uma das áreas dos gomos do fruto do Espírito, quer desenvolver, ainda que em um aspecto esteja mais desenvolvido do que o outro, ele busca desenvolver o fruto do Espírito. O verdadeiro cristão, ele não deixa de desenvolver, ele não pode deixar de desenvolver o fruto da santificação. Buscar ser cada vez mais parecido com Cristo. Crescer espiritualmente. Se uma árvore, se um ramo não cresce, ele não está bem, ele não está saudável. A gente se pergunta, será que ele está ligado de verdade na árvore? Esse galho, ele não produz nenhum fruto, ele não está crescendo. Ano após ano eu venho aqui nessa videira e ela não tem fruto, eu vou cortar e vou lançar fora. O verdadeiro cristão produz fruto de santificação, ele produz fruto porque ele cresce, e o crescimento espiritual na vida do verdadeiro cristão precisa ser visível, precisa ser visto. Alguém lê, por gentileza, Efésios 4, a gente pode ler a partir do versículo 11, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Até o 16, por gentileza. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a junta cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O verdadeiro cristão produz frutos. Ele está constantemente crescendo por estar ligado à videira. Ele é constantemente nutrido. E por conta disso, ele produz fruto, o que é natural. É natural que uma pessoa que está ligada à videira cresça e produza frutos. Produza esses frutos vários que nós falamos, o fruto do Espírito, bom testemunho, discípulos, mas ele precisa crescer também. E o crescimento, o amadurecimento do cristão é uma marca de que ele está, de fato, ligado à fonte da vida. Ele mesmo, Deus, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Efésios 4:11. Deus deu à igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que todos nós, verdadeiramente salvos por Ele, não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, todos nós que cremos verdadeiramente em Cristo Jesus, seguindo a verdade em amor,
devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, em Cristo, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A pessoa que verdadeiramente está conectada à fonte da vida, ao autor da vida, ela precisa crescer. Se não está crescendo, tem alguma coisa errada. Imagina só, você encontra com um bebezinho, alguém com uma chupeta na boca, tomando uma madeira e usando fralda, num carrinho de bebê. E aí você pergunta para os pais, puxa, que gracinha, quantos aninhos tem? E os pais dizem, já vai fazer 17 anos. Tem alguma coisa errada. Se não está crescendo, tem alguma coisa errada. O verdadeiro cristão, aquele que está de fato conectado a Cristo, precisa crescer, precisa produzir fruto. Se não produz fruto, é cortado e é lançado fora. Em 8º lugar, o verdadeiro cristão produz fruto. 9º lugar, Mateus 7, 21, João 15, 14, 1 Pedro 1, 1 e 2, e 1 João 2, 3 e 5. Quem achou Mateus 7, 21, pode ler, por gentileza. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. 1 Pedro 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vou ler 1 João 2, de 3 a 5. E sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Como é que a gente sabe que está nele? Como? Guardando os seus mandamentos. Sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Se você guarda, se você obedece aos seus mandamentos, você pode ter certeza de que de fato você o conhece. Mas se você disser para mim, eu o conheço, mas não guardar os seus mandamentos, a Bíblia diz para eu te chamar de mentiroso. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Nós fomos salvos por Cristo para a obediência. É isso que o cristão faz, o cristão obedece ao seu Senhor. O cristão obedece ao seu Senhor. 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, eleitos pela presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo. Para a obediência a Jesus Cristo. João 14, 15, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. É isso que o cristão faz. O cristão obedece à voz do seu Senhor.
Quer saber se você é cristão de verdade? Pergunta para você mesmo: eu obedeço de fato a palavra de Deus? Eu obedeço de fato aquilo que Deus me manda fazer, por meio da palavra inspirada dele? Se você não obedece, não adianta você dizer que o conhece. Se você obedece, deita sua cabeça no seu travesseiro tranquilo e dorme o doce sono dos justos. Martinho Lutero disse uma frase muito interessante, há muito tempo. Ele disse o seguinte a respeito da fé verdadeira: fé não é sentimento, fé é a decisão de permanecer na palavra de Deus. Fé não é sentimento, fé é a decisão de permanecer na palavra de Deus. Se você obedece, é esse o caminho. É esse o caminho. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Muito bem. Em nono lugar, então, a nona característica, o verdadeiro cristão desenvolve uma vida de obediência à palavra do Senhor. Consequentemente, décima marca agora, 1 Pedro 2, de 1 a 3. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, todo fingimento, toda inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos. Bebê recém-nascido precisa mamar a cada 3 horas. A cada 3 horas ele deseja o leite materno. Da mesma forma, o cristão deve desejar o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Se você já provou que o Senhor é bom, se você de fato já experimentou a salvação bondosa do Senhor sobre a sua vida, você deve desejar o puro leite espiritual, aquilo que vai te fazer crescer, assim como o recém-nascido. Pergunto, o que é esse leite espiritual? Como? Palavra de Deus? É a palavra de Deus que nos faz crescer, que nos alimenta. O cristão verdadeiro deseja a palavra de Deus. Não para simplesmente conhecer um monte de informações, um monte de histórias, para poder citar um monte de versículos. Não é para isso que o verdadeiro cristão deseja conhecer a palavra de Deus. O verdadeiro cristão deseja conhecer a palavra de Deus para ele crescer, e tem que crescer mesmo, claro, para ele poder obedecer, e o verdadeiro cristão obedece, claro. É para isso que o verdadeiro cristão deseja o puro leite espiritual, como a bebês recém-nascidos. Para ele poder crescer e para ele saber o que o seu Senhor espera dele. Eu te pergunto, você deseja esse puro leite espiritual? Você já provou que o Senhor é bom? Se você já provou que o Senhor é bom, esse desejo do puro leite espiritual deve estar dentro de você. Assim como uma criança, um bebê recém-nascido, naturalmente chora querendo leite, a cada 3 horas, isso deve ser característica também do verdadeiro cristão. Fome da palavra de Deus, fome de conhecer mais do Senhor, fome de ouvir a voz de Deus, de receber um direcionamento do Senhor para a sua vida, e cada vez menos deixar de viver de acordo com a sua própria ideia, com os seus próprios pensamentos. Quase que o verdadeiro cristão não deveria ter opinião própria. A opinião dele deveria ser a opinião do Senhor a respeito das coisas. O que você acha a respeito de aborto? Eu não acho nada, eu sei o que a Bíblia diz. O
que você acha a respeito de casamento homoafetivo? Eu não acho nada, eu sei o que a Bíblia diz. Eu não quero achar coisa diferente do que o que a Bíblia diz. Eu não quero viver de uma forma diferente daquela que a Bíblia orienta. E eu preciso conhecer cada vez mais, porque viver nesse mundo sem conhecer não tem condições. Viver nesse mundo de acordo com as nossas próprias ideias e as nossas filosofias, sem chance. É por isso que nós desejamos o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, para crescermos por meio dele para a salvação. Tudo bem, gente? O verdadeiro cristão tem fome da palavra de Deus, não da informação, mas da transformação que Deus faz por meio da sua palavra. Alguma pergunta? Em 11º e último lugar, 2 Coríntios 5, 7. Alguém lê, por gentileza? 5:17, perdão. 2 Coríntios 5:17, um versículo bastante conhecido. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que acontece com a pessoa que está em Cristo? Ela é uma nova criatura. A pessoa que está em Cristo, que foi salva por Cristo, que foi regenerada, ela é uma nova criatura. Não é que ela deve ser uma nova criatura. Ela é uma nova criatura. O que isso significa? Os velhos hábitos têm que ser postos à morte. É isso que Paulo nos fala. Fazei morrer a vossa natureza terrena e pecaminosa. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E o espírito deve prevalecer na nossa vida. Os velhos hábitos, as velhas manias, os velhos costumes que vão contra a palavra de Deus, eles precisam ser postos à morte, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. É um recomeço, é novidade de vida. Agora, se alguém diz que está em Cristo, mas não é uma nova criatura, tem alguma coisa muito errada. Como pode alguém estar em Cristo e não ser uma nova criatura? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criação. E aí você enxerga em você mesmo alguém que diz, eu estou em Cristo, mas eu não sou uma nova criatura. Tem uma incoerência muito séria aí. Tem algumas coisas que todo mundo faz, ou várias pessoas fazem, que não são o bastante para definir se ela é cristã. E o objetivo desse estudo não é você sair por aí olhando para as pessoas dizendo, olha, não é cristão por causa disso. Você não é cristão por causa disso. Você talvez até seja, vou continuar de olho em você. O objetivo não é esse. O objetivo desse estudo, dessas características, todas elas amplamente fundamentadas na Bíblia. Se tem uma coisa que a gente fez nessas 3 semanas foi ler a Bíblia. O objetivo desse estudo é que você olhe para a sua própria vida. Que você pesquise dentro de você mesmo e chegue à conclusão se de fato você conhece o Senhor ou se você ainda está na posição a mesma daqueles fariseus que expulsaram demônios, que operaram milagres, que curaram enfermos, que profetizaram, se achavam salvos, julgavam que estavam numa posição confortável diante de Deus, mas no fim das contas ouviram de Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade,
porque eu nunca vos conheci. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Eu não duvido que dentro das igrejas locais do Brasil, dentro das igrejas cristãs, haja pessoas que se passam por cristãs, que se consideram verdadeiramente salvas, que pensam que nasceram de novo, mas que isso nunca aconteceu de verdade com elas. Gente que está no meio da igreja, talvez venha à igreja toda semana, mais de uma vez, trabalhando em vários ministérios, mas que na verdade nunca nasceu de novo. Gente que foi batizada e se tornou membro de fato de uma igreja, mas que nunca creu de verdade em Cristo. E eu imagino que talvez você tenha reavaliado a sua vida. Eu não sei o que você descobriu à luz de tudo isso que Deus nos fala por meio da palavra dele. Eu não sei se depois dessa minissérie de 3 estudos, você está com seu coração em paz, pensando, glória a Deus, eu fui salvo de verdade e a Bíblia me garante isso. Ou se você está numa posição bastante incômoda, assustadora na verdade, que é a seguinte: meu Deus, o que eu faço agora? Estou na igreja há tanto tempo, achava que eu era salvo, mas a Bíblia me mostrou, Deus me mostrou por meio da palavra dele, que isso ainda não aconteceu de verdade comigo. Sou membro batizado da segunda igreja, ou talvez outra igreja, mas eu acho que eu nunca fui salvo de verdade, porque eu olho para a Bíblia e o que a Bíblia diz não é o que eu vejo em mim. Eu imagino o quanto seja difícil para você levantar a mão agora se eu fizer um apelo perguntando se você quer se entregar a Jesus. O meu objetivo não é te constranger, o meu objetivo não é que todo mundo saiba que você estava na igreja há muito tempo, mas nunca teve uma experiência com Cristo. O meu objetivo é que você encontre Cristo, que Ele se torne o seu tesouro mais precioso, por quem vale a pena vender tudo o que você tem para tê-lo. Se essa é a sua condição, de alguém que se descobriu hoje uma pessoa que pensava ser salva, mas não era, eu quero te convidar no seu coração. Não vou pedir para você levantar a sua mão, não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero te encorajar e eu vou te dar 5 segundos para você se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua incredulidade e se reconciliar com Cristo nessa noite. Você que talvez esteja na igreja há muitos anos, se você percebe que até hoje você não era salvo verdadeiramente, aproveite essa oportunidade. Decida hoje viver para a glória de Deus e para a glória dele somente. Decida hoje viver para servi-lo. Decida hoje permanecer na palavra dele e obedecê-lo de fato. Se você decidir fazer isso, você não precisa falar para ninguém, você não precisa levantar a sua mão e vir aqui na frente, mas sem dúvida alguma, você será conhecido por Deus. Sem dúvida alguma, você ouvirá de Cristo: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento pedindo que o Espírito Santo de Deus faça a palavra dele penetrar no coração que ele bem entender, da maneira que ele bem entender, da forma que ele quiser. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor porque a palavra dele foi exposta, e é isso que a gente precisa fazer mesmo, mergulhar na Bíblia e trazer para a superfície tudo aquilo que está lá, para nosso confronto, para nossa consolação, para nosso conforto. Mas se você quiser conversar, ou comigo, ou com o nosso pastor Celso, talvez com algum diácono, com seu líder de célula, a respeito disso,
eu quero te encorajar a fazê-lo, porque sem dúvida alguma nós vamos ter enorme prazer de orar com você, de orar por você e de caminhar junto com você na verdadeira caminhada cristã, prosseguindo sempre para o nosso alvo fixo e estabelecido no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é preciosa, ela nos confronta, ela nos tira da nossa zona de conforto, mas é para o nosso próprio bem, Pai. Ela nos faz rever a nossa vida e repensar nossas escolhas, nossas ações, nossos sentimentos e pensamentos, mas é para nos tratar, é para nos dar oportunidade de nós nos aproximarmos do Senhor, Pai. Nós lemos exaustivamente a Tua palavra nesses últimos 3 cultos de oração, e a nossa oração é de que o Senhor faça a Tua palavra penetrar nos corações necessários, que a Tua palavra produza fruto digno de arrependimento, onde houver necessidade, Pai, que a Tua palavra faça aquilo que ela sempre faz, que é trazer salvação, que é tirar tudo que não presta e produzir vida e fazer uma fonte de águas vivas jorrarem no coração de quem crê no Senhor, Pai. A nossa oração nesse momento é de que o Teu Santo Espírito incomode os corações das pessoas necessárias, para que haja reconciliação com o Senhor, para que haja um encontro verdadeiro com o Senhor, para que todos nós possamos deitar à noite e dormir certos de que o Senhor nos aguarda para a vida eterna, Pai. Nós queremos Te pedir agora que o Senhor nos conduza em paz às nossas casas, aos nossos lares, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando essa palavra e todos esses textos nos nossos corações, para a nossa edificação e nosso crescimento, Pai. E que desde já o Senhor nos prepare para o culto de domingo, quando vamos estar aqui reunidos mais uma vez, para ouvir a Tua palavra que será semeada aos nossos corações, Pai. E agora nós choramos pedindo que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe abundantemente. Tenhamos todos um ótimo restante de semana. Nos encontramos no domingo, se Deus quiser. Deus abençoe.